boa noite! E aí, enfermeiros e enfermeiras, sejam muito bem-vindos para a nossa segunda aula da Semana do Expert em Diabetes. Quem que tá animado, gente? Eu tô super animada. A aula de ontem foi muito legal, mas se você gostou da aula de ontem, me aguardem na aula de hoje que tá especial. Eu gostei da de ontem também, mas eu acho que a de hoje vai ser muito legal. Eu espero que vocês também gostem. Ontem a gente falou sobre quem é o grupo da ação e quem é o grupo da procrastinação. E, gente, quem tá aqui hoje eu tenho certeza que é do grupo da ação. Me conta quem que tá hoje, que estava aqui ontem também. Coloca aí no chat. Ai, maravilhoso! Um monte de gente voltou. É isso assim mesmo que eu gosto. E se você não estava aqui ontem, seja bem-vindo também. Eu sou a Gabriela Cavicchioli, sou mais conhecida aí como a Gabi do Diabetes e eu vou estar aqui hoje, amanhã e domingo com você. Então, se você não teve a oportunidade de estar ontem e não está no nosso grupo do WhatsApp, entra, vou pedir para o time já fixar aqui para quem não estava conseguir entrar. E a gente vai disponibilizar a aula de ontem gravada. Então, não perde essa oportunidade de assistir. Foi boa, não foi, gente? Bota aí no chat. Fala para as pessoas assistirem, que realmente eu sei que valeu a pena. Estamos prontos? Vamos para o tema da nossa aula de hoje? Bom, gente, hoje nós vamos falar, como eu tinha comentado, sobre a enfermeira tarefeira e a enfermeira com raciocínio clínico. Nossa, Gabi, mas o que você está querendo dizer com essa diferença? Na minha visão, a enfermeira tarefeira é aquela, sabe, que cumpre prescrição médica? Ela não está efetivamente entendendo aquilo que ela está fazendo. Ela vai lá e cumpre. Então, lá o médico prescreve omeprazol uma vez ao dia, ela vai lá, apraza. Às vezes ela apraza no horário X, às vezes ela põe às 6 da manhã porque já estava assim, e ela muitas vezes nem pensa, nossa, o omeprazol é um medicamento que eu preciso fazer em jejum, por exemplo. Aquela que o paciente ou o técnico perguntam o porquê da medicação ou para que serve, e ela responde aquele básico, tá prescrito, né? Gente, não é a enfermeira que a gente quer, não é isso? A gente quer enfermeira que realmente pensa, que tem um raciocínio clínico, que tem uma ação por trás daquilo que ela está fazendo, que tem um raciocínio por trás daquilo. A enfermeira com raciocínio clínico é aquela que conhece o medicamento, que conhece o tempo de ação, o horário que ela tem que aprazar, como eu dei o exemplo agora do omeprazol, sabe os efeitos colaterais. Ou, se a gente for pensar aqui um pouco no diabetes, é aquela que consegue interpretar os valores de um diário glicêmico, por exemplo. Tá fazendo sentido para você? Eu sei que muitas vezes a gente acaba sendo uma enfermeira tarefeira porque a gente entra no modo automático, né? E talvez até você esteja pensando agora, falando, nossa, será que eu me enquadro nesse perfil de enfermeira? Não foi isso que eu sempre imaginei. Mas acontece, a gente vai no modo automático e acaba não pensando. Por isso que eu vou trazer hoje o raciocínio clínico por trás de diversas ações que com certeza você está tendo no seu dia a dia quando você atende um paciente com diabetes. Te animou? Eu fiquei super animada. Fala aí no chat comigo. Vocês estão animados? Eu quero gente com energia boa, energia alta, porque tem muita coisa para a gente ver hoje. Isso aí, tô gostando. Conversem comigo, gente. Eu queria aqui todo mundo ao vivo junto comigo do meu lado, assim, ó, ao vivo e a cores. Mas estamos aqui ao vivo, mas no chat. Mas mesmo assim, conversem comigo, tá bom? Quando eu estava preparando essa aula para vocês, veio na minha cabeça, logo no início da minha carreira. Eu comentei ontem, né, que eu trabalhei no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Eu tinha lá meus 20 e poucos anos, que é um dos grandes hospitais de excelência daqui de São Paulo. Gente, eu estava acostumada a fazer estágio no Hospital São Paulo. Eu fiz Unifesp, né, que tem parceria com o Hospital São Paulo. Era graduanda. E lá a gente só tinha insulina NPH e regular, né? O básico, que é o que a gente acaba achando na maioria dos lugares. Mas lá no Oswaldo, o paciente tinha prescrito uma insulina que chama Humalog. Eu não sei se vocês conhecem, é uma insulina ultra rápida.
E aí, a regular, a gente estava habituado, ela demora 30 minutos para começar a funcionar. Então a gente fazia no horário, ali pré-refeição, mais ou menos dava tempo, porque a refeição nunca chegava no horário, demorava um pouquinho e tal, e dava super certo. E aí, o que, que eu fiz? Com essa outra insulina, eu fiz a mesma coisa. 30 minutos antes, eu fui lá e apliquei a insulina. Chutem o que aconteceu. Conta aí para mim no chat. O que, que vocês acham que aconteceu? Exatamente, bingo! O paciente fez uma hipoglicemia e foi aquela correria, gente. Olha, por quê? Uma log ultra rápida começa a funcionar em 15 minutos. E a pessoa aqui, obviamente, não sabia. Mas eu digo uma coisa, eu nunca mais errei, não. Depois eu nunca. Sabe aqueles aprendizados que acontece uma vez e você não erra de novo? Foi esse. E olha que interessante, depois de uns anos, eu ainda estava lá no Osvaldo, estava coordenando o grupo de diabetes que eu tinha comentado. E aí, dentre as ações que a gente fez, foi implementar na bandeja, né, do café da manhã, almoço e jantar, uma plaquinha que a Coopera colocava para todo mundo que tinha diabetes, que estava assim, chamar a enfermagem para fazer glicemia antes de iniciar a comida. E aí, o que isso fazia? Fazia o paciente nos chamar e a gente checava se precisava fazer a glicemia, se já tinha aplicado insulina ou não. E isso ajudou muito nesse fluxo do paciente sempre aplicar a insulina antes, num tempo ok, e aí ele esperava um pouco e começava a comer. Talvez você esteja assim, eu nunca pensei nisso, mas calma. Se você só conhece a insulina NPH irregular, fica tranquilo que hoje eu vou falar das outras e você vai sair daqui sabendo o tempo de ação e conhecendo todas as insulinas que a gente tem disponível no mercado, porque a gente nunca sabe com qual insulina o nosso paciente vai chegar num atendimento, por exemplo, e a gente vai ter que fazer essa orientação. Fez sentido? Pensa aí, onde você está se enquadrando? E aí, e hoje o meu objetivo é que todo mundo saia daqui motivado para a gente ser enfermeira que pensa, ser uma enfermeira que está ali no seu raciocínio clínico. Lembra ontem? Deixa eu beber uma aguinha, gente. Ontem a gente falou sobre vários pontos, né? Mas um deles que foi muito bacana foi o número de enfermeiras e o número de pessoas com diabetes que a gente tem para atender. Quero parabenizar você que está aqui com a gente hoje de novo, né? Se você está aqui, eu te digo que você já está entre esses 700 mil enfermeiros que se destacam. Você não está mais na massa inteira ali de enfermeiros. Você já é um ponto de uma pessoa que está se destacando. Muita gente vai desistindo no caminho, muitos concorrentes vão desistindo, mas é super importante que você está aqui com a gente de novo. Então, se você está reparando que ontem tinha mais pessoas e hoje tem menos, isso é normal, as pessoas desistem. Mas, mesmo sabendo que hoje, na aula de hoje, essa segunda aula, e eu ouso dizer, ser uma das aulas mais importantes para a sua carreira de enfermagem, teve gente que não veio. E aí, lembra que eu falei ontem? Pessoas que estão no momento de ação e pessoas que estão no momento de procrastinação. Cada um escolhe o seu caminho, não é? E, de fato, eu quero te parabenizar por você estar aqui. Parabéns porque você continuou comigo, parabéns porque você continuou separando esse tempo durante a semana e eu tenho certeza que vai valer a pena. E eu vou te agradecer com 100% do meu esforço para te dar uma aula incrível hoje, que eu tenho certeza que vai mudar muito a sua mentalidade no dia a dia. Bom, gente, então na primeira aula a gente falou sobre o que você não sabe sobre diabetes, mas deveria saber. A gente discutiu ali vários aspectos, né, do nosso dia a dia. Alguns talvez que você conheça, outros que você não conhecia, mas que são essenciais e muito eficazes para um atendimento humanizado para a pessoa com diabetes, né? A gente também falou sobre a importância de uma abordagem para a pessoa com diabetes
muito abrangente, muito informada, muito processo educativo, tá bom? E o melhor é que a gente enviou um material no grupo de WhatsApp que complementa o que a gente discutiu. Fala para mim aí no chat se você viu esse material, se você já abriu esse material. Porque, olha, eu tenho certeza que quem abriu... Ah, maravilha! Muita gente já abriu. É isso que eu quero ver. Maravilhoso, não é? O que vocês acharam? Me conta. Ele é muito prático, tá bom? Ó, se você ainda não olhou, não deixe de conferir. Tá lá no nosso grupo do WhatsApp. E se você tá aqui hoje e não está ainda no grupo do WhatsApp, vou pedir para o meu time colocar... Gente, coloca por gentileza ali aqui nos comentários o link para o pessoal entrar no nosso WhatsApp. Vocês fazem essa gentileza, por favor? Porque aí, se você não tá, você pode fazer isso agora, tá bom? Entra no grupo do WhatsApp para vocês terem acesso às coisas que eu vou mandando aí no decorrer da nossa semana. Perfeito? Tudo bem? Todo mundo no grupo de WhatsApp já? Ah, isso aí. E quem não olhou o material, olha, quem entrou agora, vou abrir essa sessão e vou colocar de novo para vocês, tá bom? Mas assistam a aula de ontem, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Agora, gente, eu quero fazer uma pergunta. Vamos, foca aqui comigo. Exatamente nessa nossa conversa, como se nós tivéssemos nós dois aqui nessa sala. E eu quero saber quantas vezes você se sentiu cumprindo tarefa sem realmente entender o impacto delas na vida de seus pacientes. Quando eu estava preparando a aula, eu separei essas duas figuras, né? Muito no foco da questão da reflexão, né? Do quanto a gente precisa parar e refletir. E quantas vezes a gente se olha ali no espelho e a gente não se reconhece. Quem já passou por isso? Conta para mim. Eu já passei por isso, né? Quando eu contei lá parte da minha história, eu estava lá como gerente do hospital, eu me olhava e falava, não era esse caminho que eu tinha pensado para mim, ou que eu tinha planejado, ou que eu gostaria de estar nesse momento, porque a gente vai mudando. Eu não me reconhecia mais no papel que eu estava exercendo, né? E é justamente isso que eu quero puxar de vocês hoje. Que vocês se olhem no espelho e vejam a pessoa que você efetivamente pensou em ser e aonde você quer estar, se você ainda não está lá, para que a gente junto consiga chegar e você atinja o seu objetivo profissional e seu objetivo pessoal. Se eu te disser que ao desenvolver o raciocínio clínico, você pode não só oferecer um cuidado muito mais eficaz, mas também ser mais reconhecida e valorizada por isso. O que você acha? O objetivo da aula de hoje, gente, é muito claro. Eu quero te mostrar um caminho na enfermagem que vai além da execução de tarefas. Eu quero te capacitar para um nível de raciocínio clínico avançado. Ele vai te permitir oferecer um cuidado mais eficaz e que, por consequência, você vai acabar se transformando como um profissional que transforma vidas. Então, você se transforma, você transforma vidas e você consegue ser reconhecido pelo impacto significativo na saúde dos seus pacientes. Não é muito legal? Hoje é como eu me sinto quando eu vejo o que eu faço no meu dia a dia, né? No decorrer da aula, a gente vai descobrir como se destacar, como ser reconhecida no seu trabalho. A gente vai explorar um pouquinho como você sai dessa rotina de tarefa automática e alcança ali um patamar onde seu conhecimento e as suas habilidades vão fazer diferença no dia a dia do paciente. Por isso, se prepara, que agora vem muito conteúdo. Já pegou sua... minha aguinha tá aqui, tem o time do café, tem o time do chá, eu sou do time da água. Vem para um lugar tranquilo, se foca naquilo que eu tô fazendo, pega seu caderno, pega sua caneta e me responde uma coisa no chat. Qual time que você é? Hoje você tá onde? No time da ação ou no time da procrastinação? Conta para mim. Eu quero que vocês estejam motivados. Isso aí, assim que eu gosto.
Vamos para o time da ação. Procrastinar é uma ação, não é o enfermeiro que quer mudar, que quer pensar, que quer ter raciocínio clínico. Então, vem comigo e bora agir. Tenho certeza que esse conteúdo que eu vou abordar nos próximos minutos, você não encontrou em lugar nenhum, nem na faculdade, nem no mestrado, nem em qualquer outro curso sobre diabetes que talvez você já tenha feito. A experiência que eu vou te passar aqui é desses meus 20 anos de carreira. Então, tem muita coisa para a gente compartilhar e vai conversando comigo aqui no chat, que eu tô aqui fazendo as duas coisas, lendo e tudo que eu puder ir respondendo, enfim, eu vou fazendo. Combinado? E não se esquece de uma coisa muito importante. No final da semana, a gente vai ter o nosso super sorteio especial que já eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Se você não está sabendo sobre ele, segura a curiosidade. Combinado? Pessoal, aí tem uma pergunta que talvez vocês estejam fazendo. Por que a Gabi é a pessoa certa para estar me ajudando? Por que faz sentido eu estar aqui ouvindo à noite tudo que ela tem para me falar? E aí eu quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Joguei algumas fotos da Gabi ali no dia a dia, a Gabi profissional, a Gabi trabalhando, né? Acho que hoje eu estou aí nos locais que falam sobre diabetes, que vocês mais veem. Então, Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje eu sou membro ali da sociedade, fui coordenadora durante 6 anos, esse ano eu dei uma pausa, ano que vem volto a me envolver aí em outro cargo dentro da sociedade. Eu nem sei quantas pessoas eu já capacitei em relação a treinamento específico sobre diabetes, a pós-graduação, hoje algumas pós-graduações de podiatria e de estomoterapia, eles estão incluindo o diabetes, eu estou dando aula Brasil afora aí sobre diabetes, que todo mundo está conseguindo entender. Isso para mim é algo muito importante, que as pessoas entendam o quanto é importante saber diabetes, né? Então, eu tenho ministrado muitos cursos, né? Além do próprio Diabetes Pro, que muitos de vocês devem conhecer, que inclusive a gente tem a comunidade, coloquei para vocês verem um pouquinho. A nossa comunidade ela é dividida em alguns grupos, onde a gente fala sobre oportunidades de trabalho, a gente discute casos, e tem diversos ali que são experiências em geral aí que a gente vai construindo, né? Quer seja atendendo, quer seja ministrando aula, eu tenho muita tranquilidade, muita convicção, muito amor daquilo que eu sei e daquilo que eu quero passar para você, enfermeiro, também ampliar o conhecimento. Eu espero que esse seja aí um bom motivo realmente para você ficar comigo até o final da data de hoje. E eu quero, nesse momento, fazer uma dinâmica bem rápida com vocês. Eu quero que agora você imagine a vida de uma enfermeira comum. Pode ser até mesmo parecida com a sua, ou, enfim, uma colega, uma amiga, alguém que você conheça. Vamos imaginar junto que você está trabalhando em uma unidade básica de saúde. Chega lá no trabalho, toma seu cafezinho, afinal, né, a gente merece para iniciar o dia, para dar ali um gás, uma energia. Aí você vai lá, olha a sua agenda do dia, tem grupo de pessoas com diabetes e hipertensão. E aí, depois disso, você ainda tem uma agenda cheia de consulta. Na sua imaginação, você não aguenta mais os grupos. Gente, eles são sempre iguais, sempre vão poucas pessoas e quem vai são exatamente as mesmas, né? Mas o que você menos gosta, efetivamente, são as consultas. Está cansada de ficar trocando receita, de ficar vendo aquele diário de glicemia com 30 medições em jejum, tudo igual. Alguém se identificou? Estou vendo aqui alguns comentários, né? Da vontade de chorar, é super exaustivo. Exatamente, né? Alguém está se identificando? E aí, esses pacientes têm pouca adesão, é tudo sempre, né, igual de uma consulta para outra. Você fala e não tem resultado nenhum. Agora para.
Imagina se você pudesse olhar esse diário de glicemia, propor novos horários de glicemia, explicar para o paciente para ele compreender o que significa aquele resultado, saber as metas. E aí você teria condutas educacionais para dar, iria verificar uma adesão diferente na próxima consulta. Lembra que eu comentei um pouquinho disso ontem? Como que seria? O que eu quero é que hoje você saia dessa aula sabendo exercitar o seu raciocínio clínico para você amanhã, no seu trabalho, poder utilizar o que a gente vai ver hoje. Seja, eu dei um exemplo da UBS, mas você pode trabalhar no hospital, você pode ter o seu próprio consultório onde você atende, não importa onde você trabalha, tem alguém com diabetes. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Então, vamos olhar, vamos treinar esse nosso raciocínio hoje junto. E eu desejo de coração que você saia super motivada dessa aula para realmente colocar o seu raciocínio clínico em prática. E aí, a gente deixa de ser aquela enfermeira tarefeira ou aquela enfermeza tão famosa e realmente a gente vai ser uma enfermeira diferente. Bom, gente, agora que vocês já entenderam a diferença entre uma enfermeira tarefeira e uma enfermeira com raciocínio clínico, a gente vai aprofundar em alguns pontos muito importantes que a gente conversou ontem e que fazem total diferença. Mas antes disso, lembra que eu comentei do sorteio? Ontem a gente falou sobre ele e tem pessoas novas chegando aqui com a gente hoje, então eu só vou relembrar. Mas enquanto eu vou relembrando, me conta aí no chat quem estava ontem e está super animado para o nosso sorteio, para animar também quem chegou hoje. Bom, o que vai ser o nosso sorteio? Eu comentei ontem, primeira vez que eu tô numa semana de Expert em Diabetes fazendo um sorteio. Acho que é um momento super especial e eu acredito que a pessoa que ganhar vai aproveitar muito. Critérios para o nosso sorteio: assistir todas as aulas, estar presente na aula de domingo, tá? O que é o momento que eu vou fazer o sorteio, e responder um quiz que eu vou estar mandando depois da terceira aula, tá? E aí, esse quiz, obviamente, é o conteúdo das aulas, então precisa ter assistido para efetivamente conseguir participar do nosso sorteio. O que essa pessoa vai ganhar? Gente, tudo isso para uma única pessoa. Ela vai ganhar um kit de boas-vindas, que vai ter uma caneca, que vai ter um caderno. Infelizmente, eu comentei ontem, mas não ficou pronto ainda. Então, não consegui mostrar para vocês, mas depois eu vou postar no Instagram. Um kit de atendimento, que é igual a bolsa que eu tenho, onde eu tenho todos os materiais que eu uso para atender meu paciente. Monofilamento, diapasão, monitor de glicemia, enfim, tudo aquilo que eu uso para demonstrar caneta, seringa, vai ter um kitzinho pronto para você começar a atender. Mentoria em grupo, que é, muito legal, né? Eu faço, normalmente é algo à parte, as pessoas compram para estar na minha mentoria, e é onde a gente discute estratégias da sua carreira, quais são os seus próximos passos, a gente traça um objetivo até você chegar neste momento da carreira, que é o que você almeja. A gente pensa em plano de negócio, pensa em estratégias, é muito bacana, porque a gente vai trocando ideia entre os membros do curso. E, para fechar, um grande finale é o curso do Diabetes Pro, que eu tenho certeza que você conhece. Se você não conhece, você vai passar a conhecer, né? A gente depois vai falar um pouco sobre ele, mas só amanhã a gente fala sobre ele, que é o meu curso, onde você vai ter acesso a 12 meses de aula online, que já estão gravadas. Uma vez por mês a gente tem uma aula ao vivo maravilhosa, além da nossa super comunidade que eu estava comentando, que está sempre ativa, sempre discutindo casos, sempre trazendo novidades, onde eu vou postando aí tudo que vai acontecer. Animados, ansiosos, bora começar para nossa parte técnica?
Vamos lá? Quero saber quem está animado junto comigo. Ai, maravilhosos, gente. Então, bora focar naquilo que vai realmente transformar o seu dia a dia. Então, falamos ontem das coisas que você não sabiam sobre diabetes, mas que vocês deveriam saber, né? Ontem a gente viu vários pontos, foi muito, muito bacana, né? A interação aí de vocês. Hoje a gente vai falar da enfermeira tarefeira e enfermeira com raciocínio clínico. A gente vai pegar alguns pontos de ontem e aí a gente vai aprofundar. Lembra que eu falei sobre os 7 comportamentos do autocuidado que são indispensáveis para a pessoa com diabetes e que é o que a gente usa como estratégia de abordagem na nossa consulta de enfermagem? Então, para quem viu o e-book que eu mandei, né? A gente pega os 7 comportamentos do autocuidado, que é para a pessoa com diabetes, e transforma ele nos pontos que nós precisamos abordar ali durante a consulta para ter certeza que a gente abrange todos. Claro que eu não vou conseguir aprofundar todos, né, na aula de hoje, mas eu escolhi alguns pontos que são super importantes. E o primeiro deles é a monitorização da glicemia. E aí eu tenho uma dúvida. Como você se sente hoje quando precisa orientar sobre a monitorização glicêmica? Você se sente seguro em interpretar esses números? Me conta um pouquinho aí no chat. O que eu quero compartilhar com vocês? Vocês não são os únicos, né? Aqui são alguns resultados de algumas alunas minhas e eu quero mostrar isso para vocês. Não se sinta mal se hoje você não tem essa segurança, porque a maior parte dos enfermeiros também não tem. E eu estou justamente aqui para a gente mudar essa realidade em relação ao seu conhecimento. A gente falou de 2 pontos ontem. Hemoglobina glicada boa não é garantia de um bom controle glicêmico. Glicemia de jejum não é indicado para análise do controle glicêmico. Ontem eu dei uma explicação sobre isso, mas hoje eu vou trazer conceitos muito mais profundos. Vamos entender que o controle da glicemia, a gente sempre pensou que era uma balança. Era uma balança entre o que a pessoa come, a atividade física que ela está fazendo, quais medicamentos estão em uso e o estresse que ela está passando, parte de controle emocional, a gente sabe que isso impacta muito. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês concordam com esses 4 fatores? Faz sentido que isso impacta? Durante muitos anos, a gente acreditou que eram somente esses fatores, né? E eu imagino que alguns de vocês ainda pensem assim. Mas dá uma olhada nesse estudo que saiu, gente. A gente sabe que hoje são 42 fatores que afetam a glicemia. Exatamente o que você ouviu, gente. 42 fatores que afetam a glicemia. É muita coisa. E aí, quando a gente pensa, você fala: meu Deus do céu, como que eu vou dar conta de olhar tudo isso? Mas calma, você não precisa saber tudo isso de cor, né? Por que eu estou trazendo isso? É para mostrar o quão complexo é o cuidado e o controle da pessoa com diabetes. Calma, não precisa começar a decorar, tá bom? Podem ficar tranquilos, né? Mas é para a gente ver o quanto isso impacta, né? Então a gente precisa pensar em tudo. Nosso raciocínio, quando eu estou avaliando um diário glicêmico, ele tem que ser muito, muito rápido, muito certeiro. Claro, gente, alimentação, atividade física, medicamentos são os 3 primeiros que a gente vai pensar. Eu olhei para isso e tem algumas questões que ainda não estão fechando, eu preciso pensar nas outras coisas, né? Ele está usando um medicamento diferente, ele comeu mais gordura, mais proteína, ele bebeu álcool, enfim, são diversos pontos. Qual é o tipo de atividade física que eu vou fazer? Não é só se ele fez ou não, mas qual o tipo? Foi um aeróbico? Foi um anaeróbico? Vocês sabiam que isso impacta diferente na glicemia? Então, são muitos pontos que a gente precisa ter esse olhar mais amplo em relação ao controle da glicemia. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Quem tem que saber isso não é o médico. Gente,
Não! O médico tem que saber? Também. Quem tem que saber? Equipe interdisciplinar. Isso é um papel de educação, tá? Educação em saúde. Responde para mim aí no chat. Quem faz educação em saúde bem feito? Nós, enfermeiros. A gente não pode deixar isso para outro profissional. Óbvio, os outros profissionais também têm que ter um olhar educativo, mas dentro da nossa consulta, olha que essencial, olha que primordial. Ninguém faz isso melhor que a gente. Então, quando eu vou olhar um diário glicêmico, lembra lá, nossa folhinha lá, que eu tenho diversas coisas, todos aqueles números anotados, né? Eu boto lá, sei lá, a data, a hora, o valor da glicemia, né? Então, ó, eu ponho lá data, hora, o valor da glicemia e o paciente foi preenchendo ali, ele traz diversos números. Quando eu olho para aquilo, eu preciso fazer algumas perguntas. Nossa, todo dia tal horário estava de um jeito, teve um dia que estava diferente. O que aconteceu, seu João? Conta para mim. Mudou algo? Como é que está a sua rotina? Ai, toda terça e quinta ele tem uma glicemia mais baixa. Puxa, será que ele faz atividade de física de terça e quinta? Então, são sacadas que a gente vai tendo quando a gente vai interpretando a glicemia do nosso paciente. Tudo bem, gente? Estamos comigo? Assustaram com os 42 fatores? Pode falar sim! E tá tudo bem, né? Faz parte. Eu também me assustei a primeira vez que eu vi. Mas é uma lógica de conscientização de algo que eu quero trazer para vocês. Bom, diferenças entre hemoglobina glicada capilar e glicose intersticial. Então, ontem eu falei de hemoglobina glicada para vocês, que é aquela média da glicemia dos últimos 3 a 4 meses. Glicemia capilar, pontinha de dedo, aquela que a gente está mais do que habituado a fazer e a orientar. E aí a gente tem a glicose intersticial, que eu vou aprofundar um pouquinho para vocês, que é uma glicose que a gente vê pelo sensor de glicemia. Então, nesse caso aqui, é um sensor que tá aqui na região do braço, você pode utilizar em outros lugares, dependendo do sensor, tá? E ele faz o quê? Do interstício, que é o líquido que está abaixo da pele, você consegue saber qual é o valor da glicose e ele transmite, normalmente via Bluetooth, para o próprio celular ou para uma bomba de insulina. Pensa que incrível. 24 horas por dia, ele vai mandando qual é o valor da glicose daquele paciente. E a gente consegue entender as variações e aquilo que está acontecendo no dia a dia. Não é bacana, gente? Eu sou super fã dos sensores, vou explicar um pouquinho para vocês mais. Mas antes disso, a gente precisa entender qual é a meta. Então, essa é a primeira coisa, estou lá na consulta, estou orientando meu paciente, essa é a primeira coisa que o paciente precisa sair de lá sabendo. Bom, vamos lá. Hemoglobina glicada. Qual é a meta? O que é uma hemoglobina glicada boa? Paciente DM1, DM2 menor do que 7. Idoso saudável menor que 7,5. Frágil, que é o comprometido, menor que 8. Muito comprometido, a gente precisa evitar sintomas de hipo e de hiperglicemia, tá? Criança e adolescente, a gente também trabalha com a meta menor do que 7%, ok? A gente precisa saber qual é a meta do nosso paciente, porque se a gente não sabe qual é a meta, a gente não sabe aonde a gente quer chegar, entendem? Então, isso é super importante. Nós, enfermeiros, precisamos ter esse conhecimento, mas o paciente também tem que saber aonde a gente quer chegar. Bom, glicemia de jejum, aquela lá que você vê várias vezes ali na minha tabelinha aqui que eu mostrei para vocês, qual é um valor que fica bom? Entre 80 e 130. A glicemia pré-prandial ou de jejum. Gabi, o que é o pré-prandial? Lembrando, é a glicemia antes da nossa refeição, tá? Então, de uma forma geral, entre 80 e 130 é um valor ok. Glicemia pós-prandial.
Gente, pós-prandial é após a refeição, tá? E aí agora eu quero que vocês me respondem aqui no chat. 2 horas do início da refeição ou 2 horas do término da refeição? Responde aí para mim. Tô vendo aqui que tem umas perguntas. Como eu tenho acesso à tabela, você vai mandar o material. Posso mandar, gente. Posso mandar. Acho que pode ser o presente de hoje. Então, se você está lá no grupo do WhatsApp, eu mando esse material para vocês que eu tenho certeza que vocês vão utilizar no dia a dia. Tem gente dizendo que é no início, tem gente dizendo que é no término. Bom, gravem isso. Atenção, olha para mim. 2 horas do início da refeição. Por quê? Porque quando eu boto o garfo na boca, a comida está na boca, eu já começo o meu processo de digestão. E aí a minha glicemia já começa a subir. Então, sempre peçam 2 horas após o início da refeição. Combinado? Qual é o valor? Aqui, menor do que 180, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Ao deitar, a gente trabalha aqui entre 90 e 150, que é uma segurança, né, para a gente reduzir o risco de hipoglicemia. E aí, dependendo do tipo de medicação ou de insulina que a pessoa usa, a gente pode ser mais ou menos flexível nesse horário. Tudo bem, gente? Tabelinha boa, não é? Eu adoro ela também. E aí, aqui embaixo tem um negócio que chama TIR. É um conceito que a gente tem usado nos últimos anos, que chama Timing Range. Traduzindo, tempo no alvo. O que é o tempo no alvo? Imagina a nossa glicemia durante 24 horas, ou do seu paciente, ou do seu pai, de alguém. 24 horas. Nessas 24 horas, eu quero que 70% do tempo, que corresponde a 17 horas, essa glicemia fique entre 70 e 180. Isso mostra um bom controle da glicemia, e é isso que os estudos mostram, e sem uma grande variabilidade. Então, entre 70 e 180, 70 pelo menos, né, 70% do tempo, tá? Hipoglicemia, que é aquela glicemia menor do que 70, a gente fala em menor do que 4% do tempo, tá? E hipo menor do que 54, que é uma hipo mais, né, nível 3, nível 2, uma hipoglicemia mais grave, menor do que 1% do tempo. Esses são os parâmetros. O que a gente tem que lembrar? Quando eu falo em tempo no alvo, eu tô falando de sensor de glicose, porque o sensor, ele mede ali as 24 horas, como eu havia comentado com vocês. É diferente da ponta de dedo, né? Quando eu faço a capilar, eu não consigo saber como é que estão os intervalos entre os horários que eu faço a glicemia. Então, só para a gente ter esse ponto de atenção, que são parâmetros um pouco diferente. Estou vendo aqui, ó. Vou imprimir essa tabela e levar comigo. Maravilhoso, gente. O tal do material de bolso, né, da enfermeira, é isso. Imprime, leva para o trabalho, favorita a imagem no celular, são coisas que a gente precisa saber. Porque não adianta eu falar para o paciente, você precisa controlar o diabetes. O que é controlar o diabetes? Quanto? A gente precisa ser específico nas metas. Ele precisa saber exatamente o que ele tem que fazer. Ou se você está lá no hospital e deu um resultado de glicemia, e ele vai perguntar, tá bom ou tá ruim? Depende do horário, depende do perfil do paciente. Eu preciso saber responder isso para ele. E eu quero, gente, que vocês também saibam responder isso para ele. Né? Eles precisam. É assim que a enfermagem vai ser cada vez mais valorizada. A gente sabendo os porquês, a gente compreendendo tudo aquilo que está acontecendo. Bom, tá vendo essa imagem aí na tela? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o sensor, tá? Então, eu sei que é uma coisa mais de 100 ligava alerta, ó, tá vendo? Essa questão da glicemia, né? Glicemia maior que 100 já é um alerta? Não necessariamente, depende do horário, tá bom? E tem que, só lembrando um ponto baseado nesse comentário, que diagnóstico de diabetes é uma coisa, o que eu mostrei agora é meta do controle glicêmico, a pessoa já tem o diagnóstico. Tudo bem? Estamos na mesma página.
Vamos lá, sensor. Então, a capilar, a gente vê do sangue, ok? O que está acontecendo exatamente naquele momento. O sensor, ele é colocado no tecido subcutâneo. Então, vocês estão vendo, ó, ele fica um filamento no líquido intersticial, tá bom? Depois que eu instalo, eu tiro a agulha e ele fica ali só com esse filamento. E aí ele capta a quantidade de glicose, manda para o sensor e a gente consegue ver nesse primeiro aqui por meio do celular. Então, ele transmite via Bluetooth para o celular, tá? Desde que não esteja mais distante do que 6 metros. E esse outro, ele é conectado à bomba de insulina e ele manda para a bomba de insulina as informações do sensor. Como eu tinha comentado, vamos pensar que a glicemia capilar é o Big Brother. Não sei quem gosta de Big Brother aí, me conta. Já na pandemia eu preciso confessar que eu assisti pra caramba. Até perdi o raciocínio. O capilar é o Big Brother, é aquilo que ele mostra ali quando você está assistindo, quando você está efetivamente vendo. Quando a gente está com o sensor, é tipo, comprei o pay-per-view, eu tô lá 24 horas por dia e eu consigo enxergar tudo que está acontecendo com a glicemia daquele paciente. Fez sentido? Deu para entender a diferença? Ponto super importante. Capilar é sangue. Então, o valor do sangue não necessariamente é igual ao valor que está dando no subcutâneo, tá? Porque são locais diferentes. Então, pode sim dar diferença entre os dois, e isso é normal, isso é esperado. Digam isso para o seu paciente quando ele começa a usar o sensor, tá bom? Porque senão ele fala: aquele sensor é uma porcaria, não funciona, tá todo errado, né? Por quê? Porque ele está fazendo uma comparação que não é efetiva. Então, se eu comi, a glicemia sobe primeiro no sangue, depois ela vai para o interstício. Se eu estou fazendo uma atividade física, tem vezes que ela cai no interstício e depois ela vai cair na glicemia capilar. Então, tenham isso em mente. Sensor é um instrumento muito, muito bacana que eu posso utilizar e entender essa variação. Posso colocar num paciente que vai usar sempre, né? Às vezes um paciente tipo 1, que faz uso de insulina, mas eu posso usar ele pontualmente para um paciente com diabetes tipo 2, quando ele vai na minha consulta. Um sensor, o primeiro, ele dura 15 dias, e esse outro segundo, ele é relacionado com a bomba, a gente troca a cada 7 dias. Mas esse primeiro é um sensor que o paciente pode comprar na farmácia e ele vai trocando a cada 15 dias, tá bom? Deu para entender sensor? Eu sei que não é uma coisa tão comum, né? Que todo mundo aí já viu, mas eu digo para vocês que cada vez mais a gente vai ver, porque tá chegando, o SUS tem tido bastante reuniões, enfim, tá na Conitec, tá em diversos lugares para ter aprovação também pelo SUS, e tem municípios que já entregam. Então, nós, enfermeiros, a gente precisa conhecer esse tipo de sensor. Tudo bem? Vamos caminhar? Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para vocês. Que horário vocês solicitam para o paciente verificar a glicemia? Porque eu já disse aqui que a glicemia capilar não deve ser feita sempre de manhã em jejum. Já falei, já dei a dica. Tá, Gabi, mas quando eu faço? O que eu tenho que considerar? Tipo de diabetes que a pessoa tem, quais os medicamentos em uso e qual a disponibilidade do recurso. Ele tem fita, ele não tem fita para fazer, como que é, e principalmente o que eu quero enxergar. Lembra que eu já falei? Aqui são aqueles horários para realizar a glicemia, tá bom? Que a gente deu os parâmetros. Então, esses são os horários que a pessoa pode fazer. E aí, o que eu deixei aqui para vocês? Essa é outra tabelinha bem legal para ter salvo. Quando que eu sei o que eu peço? Depende do que eu quero enxergar. Então, assim, se eu peço antes e 2 horas após a refeição, o que eu estou querendo ver? Quanto que está antes da refeição e qual foi o impacto do alimento e quanto fechou. Então, assim, eu vejo se, por exemplo, a medicação que ele está usando está adequada ou não, quer seja insulina, quer seja comprimido, tá? Se antes de dormir, eu quero avaliar se ele tem risco de fazer hipoglicemia. E assim por diante. Então,
quando eu falo do enfermeiro de raciocínio clínico, é isso. Saiba qual o objetivo que eu estou pedindo aquele valor. Como eu disse, se eu peço todo dia em jejum, eu vou ter o mesmo resultado e não vou conseguir visualizar o restante do dia. O pessoal falando que tá tirando o print. Tira, gente, porque a gente precisa pensar aí qual que é o nosso objetivo. Falamos um pouquinho de monitorização, agora vamos focar um pouco em medicação, que é um do outro comportamento e algumas coisas que eu acabei citando ontem. Eu vou focar em insulina, por quê? Porque olhando a pesquisa de vocês, é a dúvida que a maior parte de vocês tem, né? Claro que eu queria aqui falar de tudo, medicação oral, medicação injetável e tudo, mas infelizmente não dá, né, gente? Então eu escolhi insulina porque na pesquisa é o que vocês mais responderam. Tudo isso é o que existe de insulina hoje. E a gente muitas vezes só conhece NPH e conhece a insulina regular. O que eu quero que vocês tenham em mente? Aprendizado básico. Existem 2 tipos de perfil de insulina. Primeiro, insulina basal, que é aquela insulina que age por mais tempo no nosso organismo e ela imita, eu tô aqui conversando com vocês, coração batendo, pensando, ter uma insulina sendo liberada de pouquinho no meu organismo. Então, da NPH para frente, todas elas são insulina basais. Vejam a diferença entre a degludeca, que é a insulina mais longa, ela dura aí até em torno de 42 horas, tá? Mas mesmo assim, você aplica ela todos os dias. E a NPH, que ela começa a funcionar, faz um pico e depois termina. As duas são basais. Por isso que a gente fala que tem insulinas muito mais modernas do que a NPH, por exemplo, que tem muita gente que ainda usa. Elas fazem o mesmo papel. Quanto menor o pico, mais estável, mais fácil da gente manter o controle. Da regular para a esquerda, a gente tem as insulinas ultra rápidas, que são as insulinas super rápidas, né? Como o nome mesmo diz, que a gente chama para bolos. O que é bolos? É aquela insulina que eu vou usar ou quando tá alta glicemia ou quando a pessoa vai comer, tá? Então, deu para entender esses 2 grupos? Isso é super importante. E agora, gente, isso, a do menino que eu apliquei, né? Que é uma dessa da Lispro. Para vocês tirarem foto, fazerem print, eu não vou ler essa tabela inteira, obviamente, mas aqui ele mostra o início de ação de cada insulina, quanto tempo ela dura e qual é o pico dela. Enfermeiro tem que saber isso. Enfermeiro tem que saber que NPH faz pico 6 horas depois, mais ou menos. E aí, quando isso acontece, às vezes, se ele tomou de manhã cedo, antes do almoço, ele tem maior risco de fazer uma hipoglicemia. Tudo bem, tem que saber. Decor? Não, eu tenho minha colinha, salvo ali no celular, e aí a gente vai aprendendo. Nossa, você tá com a câmera boa. O pessoal dizendo aqui que tá com a cabeça já bugada de tanta informação. Eu falei para vocês que hoje eu ia entregar muito conteúdo. Ontem foi aquele esquenta para dar os insights para vocês estarem comigo aqui hoje. Sei que é bastante coisa, mas eu vou mandar o material para vocês revisarem, tá bom? E domingo, tamo junto. Dúvidas, perguntas também, o que não surgiu hoje, a gente consegue responder no domingo. Lembrar da importância do transporte e conservação da insulina, tá? Então, o conceito básico é insulina fechada, lacrada, que não está em uso, sempre na geladeira. A insulina que já foi aberta, que está em uso, pode ficar em temperatura ambiente, desde que não ultrapasse 30 graus, porque eu sei que tem gente do Nordeste aqui, é muito alta a temperatura, e a gente põe numa bolsinha térmica para preservar, tá bom? Mas até 30 graus. Segundo ponto, mais importante, depois de aberta a insulina, depois que eu usei a primeira vez, ela tem um tempo que ela pode ser usada. E eu deixei a tabelinha aqui para vocês saberem. Então, orientem os pacientes a colocar uma etiquetinha de quando ele abriu e quando eu preciso desprezar, porque senão a insulina não funciona de maneira adequada. Eu tenho certeza que vocês já viram, já atenderam pacientes que falam, não sei o que está acontecendo, eu faço tudo igual, eu aplico a insulina e agora ela não funciona. Pensa no tempo de abertura.
Muitas vezes o paciente faz assim, ó, eu tenho uma insulina no trabalho, eu tenho uma insulina na casa da minha mãe, eu tenho uma insulina na minha casa, porque eu não deixo de tomar. E nessa lógica, que seria uma lógica interessante, né, bacana, para poder realmente não deixar de aplicar, aquela insulina ela fica aberta há muito tempo e ela perde a validade e, consequentemente, o funcionamento dela, tá bom? Então, pensem nesse aspecto. Lembra que eu falei dos 42 fatores? Esse é um deles, insulina fora da validade, tá? Para a gente ir pensando aí no nosso raciocínio clínico e entendendo. Não é glicemia alta não é só sobre aumentar a medicação, mas é sobre o processo educacional do paciente. Como que eu aplico essa insulina? Temos aqui as nossas famosas seringas, né, que vocês estão aí super habituados a usar, mas eu quero chamar a atenção de um ponto para vocês, ó. O correto é que sempre seja a seringa que a agulha já vem acoplada, tá? Não aquela removível que você consegue tirar, tá? Por que isso? Porque aí eu tenho uma garantia da dose exata. E falando na dose, outro ponto muito importante para os pacientes é, ó, a seringa de 30 e a seringa de 50, só lembrar, cada risquinho, uma unidade na graduação, não é? E a seringa de 100, cada risquinho de 2 em 2 unidades. Ai, Gabi, isso é básico. Gente, é básico para nós. Lembrem de educar o paciente em relação a isso. Por quê? Porque às vezes ele está recebendo do SUS uma e ele vai lá e recebe a outra. Ou ele foi comprar, não tinha uma, é tudo seringa de insulina, ele vai lá e compra outra. E aí, 4, né, risquinhos da graduação dessa são 8 unidades. Dessa aqui são 4 unidades. Então, ele precisa ficar atento. E é nosso papel estar compartilhando em relação a isso. Aí a gente também tem as canetas de insulina, né? Essa aqui é uma caneta descartável, ó, ela já vem com a insulina. Quando eu termino de usar, eu descarto. Mas tem também aquelas que não são descartáveis, tá? Esse aqui é um exemplo delas, onde a pessoa compra o refil, né, de insulina, e aí ela consegue trocar quando termina. No SUS, a grande maioria, né, é das canetas descartáveis. Acho que um ponto de atenção que a gente tem que ter, que a NPH e a regular que entrega, as canetas são muito iguais, muda só a cor, né, uma verde e uma amarela. Então, precisamos ficar muito atento, principalmente para paciente idoso, para não confundir. E aí a gente tem também a bomba de insulina, que é uma super tecnologia, né? Não vou me aprofundar no uso da bomba, mas é uma tecnologia que está aí, está cada vez mais presente para as pessoas com diabetes tipo 1, né? E dependendo do estado, inclusive o SUS fornece a bomba para essas crianças. Então, não importa o dispositivo, né, que a pessoa está utilizando, nós, como enfermeiras, a gente precisa fazer toda a orientação de técnica de aplicação de insulina, qual o tamanho de agulha que a gente vai utilizar. Lembrando que quando a gente está utilizando as agulhas mais curtas, de 4 milímetros, de uma forma geral, a gente não precisa fazer prega subcutânea, né? Só são crianças muito pequenas ou idosos, né, muito emagrecidos. Então, tudo isso facilita. Orientem técnica de aplicação, façam junto com os pacientes, porque isso faz toda a diferença na adesão deles à prescrição da insulina. Gente, vocês lembram que ontem eu falei para vocês da questão de aplicar a insulina sem entender a prescrição? Então, eu dei essa introdução aí, falei sobre insulina. Agora vocês já conhecem os tipos de insulina, vocês já conhecem o que tem que aplicar, como eu vou guardar. E aí eu quero voltar na prescrição para fazer uma pergunta para vocês, que é, será que agora está um pouquinho mais claro, né, o tipo de insulina, a lógica? E aí agora eu vou ensinar para vocês aqui qual que é a lógica por trás disso aqui. Só com essa informação eu vou pedir um aumento. Ah, maravilhosa. Pede e me avisa se deu certo. Vamos lá, aqui, ó, que eu queria trazer para vocês. Lembra que eu falei 2 tipos de insulina, basal e a insulina bolus, né? Então, bolus é aquela insulina de ação mais rápida que a gente vai aplicar quando a glicemia tá alta,
ou quando eu vou comer. Então, conceito. Primeiro, fator de sensibilidade. Quanto uma unidade reduz da glicemia. Pode printar esse aí também para quem não sabe. Meta glicêmica. Qual que é o alvo? Aonde eu quero chegar com a minha glicemia, tá? E o terceiro conceito é quanto uma unidade de insulina cobre de carboidrato, que é o quanto eu vou comer. Então, é assim que a gente consegue, que o médico consegue fazer a prescrição da insulina. E a gente precisa entender essa lógica, porque quando a gente está no nosso processo educacional, para conseguir orientar o paciente, eu preciso entender o que isso significa. Fez sentido esses 3 conceitos? Tudo bem? Printaram a tela? Já tem anotado? Precisamos saber, gente, eu preciso entender quanto que o médico vai aplicar. Pensando nesse conceito, tem 2 tipos de bolos, 2 tipos de aplicação. Correção, quando a glicemia está alta. Qual que é a lógica da correção? Quanto está a glicemia, menos qual que é a minha meta, que lembra que eu mostrei ali na tabelinha? Menos a meta, dividido pelo fator de sensibilidade, que é aquilo que quanto a uma unidade de insulina abaixa da glicemia, tá? Então, isso é para eu trazer a glicemia para minha meta. E aí tem quando eu vou comer, que é o quê? O quanto de insulina eu preciso para aquela comida, que eu falei que é a relação insulina-carboidrato. Ficou confuso? Bastante coisa, né? Vou mostrar um exemplo prático para vocês. Então, vamos supor que o paciente vai comer 50 gramas de carboidrato de manhã. Ai, Gabi, como que eu sei? Como que ele sabe? Tem as tabelinhas, tem o manual. Posso, inclusive, se vocês quiserem, mandar para vocês. Se vocês quiserem o manual de contagem de carbo, coloca eu aí no chat que eu mando para vocês também no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, ele vai comer 50. E eu disse que uma unidade, a relação insulina-carboidrato é 1:15. Como que você entra no grupo? Eu pedi já para o time deixar aí fixado para você o link do WhatsApp, tá bom? Então, entra lá, tá fixado, ó. Fica atento aí, não perde. Entra no grupo. Então, vamos lá. Então, se ele vai comer 50 gramas de carboidrato e uma unidade de insulina cobre 15, eu faço a conta e eu precisaria de 3 unidades para cobrir o que ele vai comer. Só que a glicemia dele está com 250. A meta dele é 100, né? É onde a gente quer chegar. Então, se eu tenho 250 menos 100, dá 150. Se eu digo que o fator de sensibilidade, ou seja, quanto uma unidade de insulina baixa da glicemia dele é 50, eu precisaria de mais 3 unidades para poder trazer a glicemia para o alvo. Isso quer dizer que esse paciente aplicaria 6 unidades de insulina neste momento para poder tomar o café da manhã dele e trazer a glicemia para um valor adequado. Mais simples quando a gente olha aqui na prática, né? Agora sim, o que é função médica? É determinar esse 15 e esse 50, por exemplo. Isso é prescrição médica. Qual que é o nosso papel? Entender a conta, fazer o paciente, né, orientar, educar o paciente para ele entender. E se eu percebo que ele está usando o 50 como um fator de sensibilidade, que é o caso lá que a gente colocou lá atrás, e a glicemia 2 horas depois não baixou, eu preciso ir lá e falar, olha, doutor, o fator de sensibilidade talvez esteja errado, porque a glicemia dele não está baixando. Entendeu? O que acontece? Padrãozão, a gente aplica em todo mundo e nem olha o pós-prandial. Entendeu? É aqui, gente. Esse é o raciocínio. É isso que eu quero que vocês mudem. Você fica empoderada, você vai discutir com o médico, o paciente vai te respeitar, porque ele vai entender. Paciente bem informado é paciente feliz. E isso depende da gente fazer esse processo educativo para ele. Fez sentido? Tá mais claro? E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, que, nossa, foi bastante conteúdo, eu quero trazer para vocês a questão
da cicatrização da ferida do seu paciente. Eu sei que muita gente já trabalha com feridas aqui, que vocês me contaram no questionário que vocês preencheram, por isso que eu não quero deixar de esmiuçar um pouquinho mais do que aquilo que a gente comentou. A gente sabe que tem aqueles vários fatores que impactam na cicatrização e que o diabetes está muito relacionado a vários deles, tá? Mas vamos realmente entender como isso acontece? Então, essa aqui é uma revisão bibliográfica de 24 artigos de 2015 a 2020, onde ele trouxe isso melhor explicado. Eu gosto da coisa bem explicada, né? Porque fala assim, quem tem diabetes atrapalha a cicatrização. E como que funciona? O que eu faço com essa informação? Então, de novo, quem tem diabetes tem questões que atrapalham a cicatrização. Se eu tenho alguma complicação vascular já, então isso vai ter uma alteração. Ou se eu tiver com diabetes descompensado. Não quer dizer, tem diabetes, cicatrização ruim. Entende? Não é 1 mais 1 mais 2, não. 1 mais 1 igual a 2, tá? Isso depende, a gente precisa avaliar individualmente. Bom, é um paciente com hiperglicemia, Gabi. Beleza. O que acontece? Eu tenho uma alteração da estrutura da membrana celular desse paciente. Com isso, eu modifico a resposta inflamatória desse paciente, por questões quimiotáxicas e por questões fagocíticas também das células brancas. O que isso gera? Um aumento do tempo da fase inflamatória. E aí, quando eu tenho uma ferida com mais tempo de fase inflamatória, eu tenho uma ferida com cronicidade, eu tenho uma ferida com dificuldade de cicatrização. E esse mecanismo também atrapalha o processo de vascularização da lesão. Então, é um paciente com diabetes que, se ele tem uma alteração vascular também, ele junta as duas coisas, é uma lesão muito mais difícil de cicatrizar, tá? Vamos entender de uma forma mais clara. Então, por que o processo de vascularização? Eu tenho diminuição do fluxo devido à angiogênese deficiente daquele paciente, porque ele tem essa alteração vascular. Eu tenho uma concentração de metaloproteinases. Isso gera um estresse oxidativo que causa lesão ali no vaso, né? Que é o que acontece com o estresse oxidativo. E eu tenho uma formação excessiva dos AGS. Tudo isso prejudica o processo de vascularização. E aí, o aumento do tempo da fase inflamatória acontece por quê? Porque eu tenho uma redução das células de defesa, elas não conseguem chegar. Eu tenho uma atividade inflamatória reduzida. Eu tenho produção de citocina e de fator quimiotático. E aí, eu tenho uma geração de espécie reativa de oxigênio. Tudo isso aumenta o tempo dessa fase inflamatória. Gente, se eu tenho na fase proliferativa ou na fase de remodelação uma persistência da fase inflamatória, eu tenho uma lesão crônica. Fez sentido? Eu tô vendo aqui, tô descobrindo nessa aula que eu trabalhei toda a vida como enfermeira tarefeira. E olha, não se sente mal por isso. Como eu comentei, né? A gente tem uma informação nova agora. O que você vai fazer daqui para frente com essa informação? Esse é o grande ponto, tá? Então, para ficar claro, não é todo mundo que tem diabetes que tem uma alteração, uma ferida que não vai cicatrizar. Se o meu diabetes estiver descompensado, se eu tiver uma complicação micro e macrovascular, aí sim eu vou ter alterações. Como que eu faço, Gabi? O que eu faço com essa informação? Tudo aquilo que eu te mostrei antes. Eu vou ver como está o controle glicêmico do seu paciente. Eu vou olhar para essas metas e ver se está dentro. Eu vou avaliar a hemoglobina glicada, eu vou avaliar se eu preciso pedir outros horários dos valores de glicemia. E aí, com isso, eu vou ajudá-lo no controle glicêmico, fazendo todo o processo educativo que eu fui dando dicas. É claro, gente, não dá para passar tudo em 1 hora de aula, né? O curso do Diabetes Pro tem mais de 60 horas e ainda tem coisas novas sempre entrando, tá? Mas o que eu quero é que vocês já consigam, com isso que eu falei, eu tenho certeza que vocês já conseguem fazer um processo educativo muito melhor e muito mais específico para o paciente que vocês estão atendendo. Que isso vai fazer totalmente diferença na qualidade de vida daquele paciente, do controle glicêmico. Fez sentido para vocês?
essa é a diferença entre uma enfermeira tarefeira e uma enfermeira que tem raciocínio clínico. É isso, gente, assim, é muito importante. Acho que agora, né, depois que eu trouxe isso, tá claro para vocês o que eu espero da enfermagem, o que eu quero que vocês tenham também. A gente precisa desse conhecimento para a gente poder compartilhar, para a gente ter raciocínio, para a gente ser reconhecida, que é tanto que a gente quer, a gente fala tanto nisso, né? Mas o quanto a gente está realmente preparada para exercer o nosso papel como enfermeira, para impactar e para fazer a diferença na vida das pessoas com diabetes. Para que a gente possa estar junto e discutindo ali de igual para igual com os outros profissionais, cada um, obviamente, com a sua especialidade. Coloca para mim aí no chat o que você aprendeu hoje. De tudo que eu falei, escolhe uma coisa e coloca para mim aí no chat, que eu quero saber aquilo que vocês mais gostaram de ter aprendido hoje. Eu não tenho dúvida que eu entreguei bastante conteúdo e um conteúdo que realmente vai mudar. Quero que vocês imaginem, né? Você sabendo de tudo isso agora, né? Você começa a ter argumento para conversar com aquele médico que suspende a insulina basal do paciente quando ele vai fazer exame no dia seguinte, por exemplo. Ele precisa continuar vivendo, coração batendo, o básico acontecendo. Não dá para suspender, talvez eu tenha que diminuir dependendo do caso, mas não dá para suspender por causa de um exame, né? Ou quando você está ali agilizando o processo de cicatrização de um paciente com ferida, porque a glicemia dele está controlada. Conseguem imaginar? Lembra aquela perguntinha que eu fiz, né? Quero saber quem é do time da ação e quem é do time da procrastinação. Onde você se enxerga agora? Não como você fazia, mas daqui para frente. Onde que você se vê? Ó, tô olhando aqui, as pessoas gostaram de coisas diferentes. Diferença de medição dos horários, a tabela para entender como que é a prescrição de insulina. Que bacana, né? Cada um gosta mais de uma parte. Qual é o seu time? Por isso que eu quero te chamar para o meu time, que é o time de realmente a gente ter ação nas coisas que a gente vai tá fazendo. Pessoal, fiz um post, tá lá no Instagram, e eu quero, falando sobre a aula, e eu queria que lá vocês também comentassem aquilo que vocês mais gostaram. Quero instigar ali mais enfermeiros para eles poderem vir assistir, porque serve conhecimento bom para ambos os públicos, tá? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? A gente não guarda só para gente. Eu não guardo só para mim. Que a gente quer que outros enfermeiros também pensem, que também tenham esse conhecimento, porque tem muita gente com diabetes para a gente atender. Então, vamos espalhar o conhecimento, comenta lá, marca um enfermeiro que você acha que vai gostar do conteúdo também, que ele vai conseguir assistir a aula, a gente não vai deixar livre por muito tempo, mas nessa semaninha, se ele ainda quiser e puder vir amanhã, ele vem amanhã e aí ele tem acesso e consegue assistir as nossas próximas aulas. Né? Acho que eu, assim, sendo bem sincera, eu acho que você aprendeu muito, né, hoje, e isso é só o começo. Só o começo de muito que você pode aprender. E amanhã, gente, tem muito mais para você também estar aprendendo. E aí você deve estar se perguntando, e amanhã, Gabi? Amanhã a gente vai explorar um mapa para se tornar uma enfermeira reconhecida. Então, né, o caminho que a gente está percorrendo. Eu dei para você insights de coisas sobre o diabetes que você não sabia, coisas técnicas e coisas de oportunidade de mercado também, não foi? Hoje, a gente deu um deep dive, como a gente diz, a gente aprofundou ali bastante nas coisas técnicas para a gente exercitar o nosso raciocínio clínico. E aí, amanhã, a gente vai juntar esses dois pontos e vamos caminhar para o nosso mapa para entender como que a gente pode ser uma enfermeira reconhecida. Essa aula vai ser super importante, a ideia é que eu pegue aí na mão de vocês, mesmo virtualmente, e te dê um passo a passo para que você consiga ser valorizada no seu trabalho desde já. A ideia é a gente desvendar segredos e estratégias que vão além do que a maioria dos enfermeiros conhecem, né? Para construir esse mapa, eu dediquei bastante tempo
para pensar, para raciocinar, para conseguir trazer coisas bem bacanas e práticas, né? Nada daquelas coisas teóricas, mas bem prático. Você vai descobrir como que você consegue desenvolver um plano de carreira que vai muito além do comum, do habitual ali do hospital, ou mesmo dentro do hospital, como que eu consigo ampliar, né, dentro das oportunidades, identificar, né, quais são essas oportunidades dentro da onde eu já trabalho para crescimento, para especialização, para reconhecimento, e também eu vou abordar um pouco de como construir uma imagem profissional forte, que inspire confiança, respeito, tanto entre colegas quanto com os pacientes, né? Por que vocês estão aqui? Porque eu despertei isso em vocês. Quando vocês estão ali no meu Instagram ou, né, viram eu chamando, convidando vocês para a semana, vocês olharam e pensaram, ela tem o que me ensinar. E é por isso que vocês vieram. E é essa mesma sensação é que eu quero que as outras pessoas tenham de vocês também. Vai ser muito mais que uma aula, gente. É um convite para transformar a sua trajetória profissional e realmente alcançar novos patamares aí de sucesso e de reconhecimento. E se você não tiver presente, a má notícia é que muitos outros concorrentes, muitos outros enfermeiros, eles vão estar. Isso pode fazer toda a diferença. Então, se você é da ação, se você quer transformação, não deixa de estar aqui na nossa aula de amanhã. E agora eu quero passar para vocês um vídeo que traz um pouquinho disso que eu tô falando. Depois das primeiras consultas, eu comecei a intervir um pouco mais e passar alguns detalhes que a médica não percebia. Então, era paciente que contava, como que tá a aplicação? Eu faço na correria, mas eu tô aplicando, não deixo de aplicar nenhum dia. Então, às vezes, eu sempre aplico no carro, quando estou dirigindo, eu sempre aplico quando estou no carro. Aí, quando eu tô lá no farol, quando eu paro, eu vou e aplico. Aí ele fez assim, era uma chamada de vídeo, a gente estava fazendo junto, uma chamada de vídeo. Aí eu vou e aplico aqui, ó, rapidinho e dá tudo certo. E a consulta acontecendo, né? E eu falei, olha, você pode explicar de novo onde que você está aplicando? E aí a pessoa explicou que estava aplicando insulina no antebraço, assim. Uma péssima região, né, para aplicar. Acho que esse é um dos exemplos, assim, que a médica foi criando, ela tinha bastante confiança em mim, mas até eu me senti mais confiante em atuar como enfermeiro, de falar coisas, de intervir, de passar recomendações. Olha, gente, que bacana. Esse é um dos meus alunos, o enfermeiro que começou a atender no consultório com uma médica, né? E aí ele compartilhou essa história com a gente, né? Você vê que o conhecimento vai trazendo segurança e ele cada vez mais, né, tá se sentindo pronto e seguro para intervir. E pensa que legal, ele atende junto com uma endócrina, assim como eu faço hoje também. Então, eu gosto de trazer porque isso inspira a gente, né? De ver como a enfermagem está conquistando o seu espaço. Gente, estamos caminhando para o final, mas eu tenho duas coisas bem importantes ainda para falar para vocês. A primeira delas é lembrar do nosso sorteio. Então, comentei com vocês já hoje sobre o sorteio. Não esqueçam, gente. Eu acho que eu tô a mais animada. Eu quero saber, alguém também tá animado com esse sorteio? Porque eu tô super. E eu quero muito que você tenha essa oportunidade de ganhar. Então, não deixe de vir aqui amanhã, tá bom? Que a gente vai conversar novamente. Tem um super mapa, vai ser super importante para você e vai te habilitar a estar no sorteio com a gente. Então, não deixem de vir para estar dentro aí, para poder concorrer. E depois que terminar a aula de amanhã, a gente vai mandar o quiz, que é o outro critério aí para vocês também participarem do nosso sorteio. Gente, vocês têm dois caminhos para a gente fechar o nosso dia de hoje. E como eu gosto de falar, tá na mão de vocês qual é o caminho que vocês querem seguir. O primeiro deles é aquele caminho familiar, aquele que você já conhece bem, né? Que é continuar onde você está, estável ou não, enfrentar os mesmos medos, os mesmos desafios, as mesmas frustrações e constantemente ter aquela sensação, lembra que eu falei do espelho no começo? Aquela sensação de que você poderia fazer mais, mas se você tivesse as ferramentas certas. Esse é o mundo de muitos profissionais, mas ele não precisa ser o seu.
O outro caminho que a gente pode percorrer é o que eu estou tentando te mostrar essa semana, né? É um caminho que redefine o que significa ser enfermeira. A ideia é transformar não apenas a sua prática, mas também a vida dos seus pacientes e a sua própria vida. Ter mais liberdade, ter mais flexibilidade, ter mais opções. Eu acho que esse é o ponto. Você escolher o caminho que você quer seguir, né? E a oportunidade de escolher o caminho tá aqui, ó, batendo na sua porta e tá muito na sua mão, né? Ninguém pode fazer isso sem ser você mesma, né? Então, se você é uma enfermeira que sonha em ser valorizada, em ser reconhecida pelo seu trabalho, essa é a sua hora de chegar num patamar profissional que você realmente sonhou e que você merece. Nós merecemos chegar nesse momento, tá? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei. Eu não estou dizendo que é um caminho fácil, não estou dizendo que é um milagre, tá? Se é isso que você quer, você não está no lugar certo, tá bom? O que eu estou querendo te mostrar é que precisa de um método, precisa de uma forma, precisa de uma ação para gerar transformação. Um passo a passo que te ajude a chegar lá. E eu falo isso com muita tranquilidade, que eu tô aqui para te ajudar, porque realmente eu passei por tudo isso, né? Então, eu sei quais são as angústias, os receios, os desafios, e eu tô aqui justamente para conseguir te ajudar a trilhar esse caminho, ser um expert em diabetes e realmente fazer essa mudança dentro da sua vida e da sua carreira. Então, amanhã eu vou apresentar essa solução concreta e prática para você, que realmente vai te permitir aplicar todo esse conhecimento que eu trouxe de uma forma lucrativa, de uma forma satisfatória, tá? Então, a gente tem esse nosso encontro amanhã, esse nosso fechamento, que é uma oportunidade, né, que provavelmente você estava esperando para transformar a sua carreira, para proporcionar esse futuro mais promissor que você tanto quer. Então, essa é a sua chance. Não deixe de estar aqui amanhã, tá bom? Eu estou esperando vocês. Tirou fotinho hoje? Marca o Diabetes Inf de novo. Eu amei ontem, foram várias publicações. Então, quero de novo vocês comigo. Quero ver as carinhas, quero ver nossa troca aqui que a gente teve hoje. Quero agradecer muito vocês por terem ficado comigo, né, até esse momento final. Eu fico muito feliz. Eu sei que é uma dedicação, é um foco, né, de quem realmente quer ter uma ação e quer fazer uma mudança. Vou mandar para vocês no nosso grupo de WhatsApp, então, essa aula e o manual de contagem que eu acabei de prometer para vocês, tá bom? Não esqueçam, amanhã, 7h30, estou esperando vocês aqui novamente. E se você não está no grupo do WhatsApp, entra agora e não perde toda essa oportunidade, todo esse material que eu vou compartilhar. Ansiosa já para amanhã. Boa noite para todo mundo. Bom descanso e beijo no coração. Tchau, gente. Eu entrei no Diabetes Pro justamente para fortalecer essa parte da educação em diabetes, porque meu foco sempre foi pé, né? Eu trabalho com podiatria, sou, assim, apaixonada pela área. E aí eu estava recebendo muita demanda de pacientes com diabetes. Então, eu senti a necessidade de me aprofundar no assunto. E hoje o foco da minha consulta, né, de podiatria em pacientes diabéticos, eu já faço tudo. O meu foco é o pé, mas aí eu já entro na parte do diabetes, da prevenção, de como a pessoa pode controlar, o que é que ela pode fazer, e isso agregou, assim, muito, muito, muito no meu atendimento, porque as pessoas são coisas, assim, que para a gente parece óbvia e básica, mas para eles não. Então, assim, foi muito legal, foi um divisor de águas e tal. E hoje, aqui, né, na minha cidade, aqui em Aracaju, tem alguns centros especializados só em diabetes. E eu vejo que só tem um que tem enfermeira especializada na área de educação em saúde, só que ela não faz a parte de cuidados com os pés. E tem outro que não tem profissional, enfermeiro, né? Até um médico bem conhecido aqui,
Ele já faz um trabalho já há muitos anos. E eu fiquei pensando, né? Eu fiquei naquela de, ai, vou lá, falo com ele, não falo. Por isso que eu até pedi o exemplo da carta à Carla, né? Porque eu vou tomar coragem para poder ir lá e abordar, porque eu acho não, né? Eu tenho certeza que agregaria muito, assim, no trabalho, que seria um diferencial. Vai e conta pra gente no grupo como é que foi. Eu ainda não estou empreendendo, né? Mas eu estou no serviço público e, assim, eu sou dermato, trabalho somente com feridas, sou a referência aqui no município, é um município pequeno, 75 mil habitantes, atualizando, né? E assim, vem pacientes que os médicos encaminham, falou ferida, manda para a Silza, é Disque Silza, sabe, aqui na cidade. E vem do hospital, vem de consultórios, vem das unidades básicas, eles sempre encaminham. Eu trabalho aqui em ambulatório de feridas e também no Melhor em Casa. Então, eu faço acompanhamento de pacientes domiciliares, que o foco maior são as lesões por pressão, mas a gente tem também as lesões nos pés, as pessoas com diabetes, nós temos as úlceras vasculogênicas de uma maneira geral, isquêmicas, né? E assim, eu fiz dermato, acho que em 2007, por causa das feridas que eu já trabalhava nessa época, assim. E eu estava pensando em, futuramente, vou aposentar, vou empreender, mas não vou esperar. Eu estou fazendo, já estou no 2º ano aí do Diabetes Pro, né, que ajudou bastante, porque assim, o que eu recebo muito no ambulatório, os pés já amputados, com lesões infectadas, aquelas situações bem complexas, né, bem complicadas. Então, precisa atuar na prevenção. Amanhã mesmo a gente vai fazer uma ação de rastreamento de pés em risco, né? Nós vamos fazer amanhã, na outra quarta-feira a gente vai fazer uma outra ação no outro bairro aqui do município, e assim, eu também estou fazendo habilitação em podiatria clínica da Stay Care, com a Sueli, tá? Então, eu estou só agregando mais conhecimentos, Vai ter uma aula me basando. Vai, isso que eu já ia falar o spoiler, né? Ia passar o spoiler. Ah, eles estão atrás de você para dar uma aula. Foi falado, inclusive, na aula agora do dia 7, que nós tivemos na sexta-feira, né? A Sueli, eu vou atrás da Gabi para ela vir dar uma aula que a gente estava pedindo, né? Lá. Eu falei, já sou lá da Gabi também. Eu vou para o congresso agora de diabetes, eu vou estar também no congresso de dermato, onde você também vai estar, que vai ter o fórum de podiatria, né? Muito legal. E aí eu pensei, por que eu vou esperar aposentar? Mais uns 3 anos, acredito que eu aposento. Não, assim que eu terminar a podiatria, eu já vou começar a empreender. De qualquer maneira, online, cowork, não sei, mas eu vou começar já a empreender. Não sou fã, como as meninas também já falaram aí, de Insta, mas a gente vai ter que virar a chavinha, né? Isso, gente, a gente precisa virar a chave, assim, para mim também. É começar, né? É que nem andar de bicicleta. E aí entender qual que é o seu propósito com o Insta. Acho que esse é o grande ponto, né? Porque não é por fazer, por aparecer, por isso. Você tem um propósito, que as pessoas te encontrem. Divulgar. E aí, com esse propósito, fica muito mais fácil. Mas eu fico feliz de ouvir você falando isso, não espera, né? Porque quando você se aposentar, você já começou o caminho. Você não vai partir do zero. Né? Então, e aqui na cidade, aqui no município, além de eu ser a referência, eu sou a única especialista. Nossa, né? Tem a faca e o queijo. Tudo. É só aquela insegurança, né? De, será que vai dar certo? Lógico que vai dar certo, já está dando certo, agora no serviço público, eu só vou mudar o canal, não é verdade?